Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, transmitindo para você este programa maravilhoso, que é o programa Momento com a Missionária Damiana. E eu estou alegre, sabe por quê? Porque eu sei que você está aí nos acompanhando todos os dias, através desse canal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês grandemente, viu? E continue ouvindo esse programa, ouvindo a palavra da parte do Senhor Jesus e transmita também para outras pessoas, né? Vai envia aí este programa para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus contatos, né? Vai enviando. Vamos plantar a semente de Jesus Cristo. Vamos fazer o ID de Jesus, a qual ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos lá, vamos aproveitar esse instrumento que nós temos nas mãos, a qual o Senhor nos deu, que é o celular, né? Vamos enviar a mensagem do Senhor todos os dias para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão necessitando. E neste momento eu quero convidar você, amados, para orar, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um programa. E eu quero convidar você para dizer: soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mais um programa que está indo ao ar. Obrigado por a vida de cada ouvinte. Eu também te peço, Pai, tome em primeiro lugar neste programa, vem falando conosco, que não seja eu, a missionária Damiana, falando, mas que seja o Senhor, porque o Senhor sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. E eu te peço, Pai, neste momento, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em primeira carta de João, na primeira carta de João, capítulo 1 e o versículo 9. E passamos a meditar nesta palavra gloriosa, a qual o Senhor colocou no meu coração. E juntos nós vamos meditar, a qual diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você entendeu a mensagem de hoje. Eu não sei se você entendeu o que Deus está querendo falar para você, né? Mas Deus está falando assim, ó: se você confessar os seus pecados, aleluia, se você confessar os seus pecados a Ele, Ele cumprirá a promessa, aleluia, e perdoará os seus pecados, limpará de toda maldade o seu coração. O Senhor está falando com você, né? Essa é uma mensagem maravilhosa que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero passar para você, né? E eu quero agradecer mais uma vez, porque eu sei que você está aí. Assim como Maria ficava ouvindo a palavra do Senhor para aprender. Maria ouvia atentamente a palavra do Senhor Jesus para aprender. Para que nos dias das adversidades, ela está preparada. Mesmo assim, eu sei que você está aí, atentos, para ouvir esta mensagem de hoje. É uma mensagem muito maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. A qual fala das consequências do pecado. Às vezes você acha esse nome pecado uma coisa tão simples, mas que nos traz uma consequência muito terrível. Muitos pecam porque não conseguiram ainda enxergar, amados, as consequências que o pecado lhe traz. Amado, o pecado traz para a tua vida aflição, inquietação, aleluia. Em Isaías 48, 22 diz: mas o Senhor diz: aos que praticam mal, para vocês não tem segurança. Os pecadores não têm paz, diz o Senhor. O pecado causa uma desinquietação, causa angústia. No momento tudo bem, é muito bom. Mas depois vem as consequências. E as consequências do pecado é terrível.
terrível. O pecado afasta o homem de Deus, amado. Veja o que diz Isaías 59, versículo 2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. É o pecado que separa o homem, a mulher, de Deus. Quando nós falamos o homem, é porque está incluindo toda a humanidade, homens e mulheres. Então é o pecado que afasta o homem de Deus. O pecado é uma barreira que fica ali entre o homem e Deus. Então Isaías 59 diz: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Quando alguém peca, perde a comunhão com o Senhor, que nos criou. Imagina aí você perder a sua comunhão com aquele que lhe criou, com aquele que lhe fez, que lhe formou lá no ventre da sua mãe. Pois o pecado, ele faz isso. Ele afasta o homem de Deus e o homem ainda perde a comunhão com o seu Criador. O pecado escraviza o homem. No momento que o homem está pecando, ele não percebe isso. Ele não percebe, não consegue perceber, não consegue enxergar que está sendo escravizado pelo pecado. Em João, capítulo 8, 34, Jesus disse a eles, aos seus discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O homem fica encurralado nas artimanhas satânicas. Quando o homem está pecando, ele fica encurralado pelas artimanhas do diabo. Ele não consegue enxergar o que está fazendo. Ele não consegue enxergar que aquilo que ele está fazendo é errado e que vai afastar ele de Deus e que está aborrecendo a Deus. Porque Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Ele te ama, mas ele aborrece aquilo que tu faz que desagrada a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, sabe o que eu quero dizer para você? Sabe por que o homem peca? Porque tudo que leva o homem a pecar é bom. Se fosse ruim, ninguém queria pecar. Se doesse naquela hora, ninguém queria pecar, porque estava ali doendo, machucando o seu corpo. Pecar não é ruim. Se fosse ruim, ninguém queria pecar. Mas sabe o que eu quero te dizer? Ruim é as consequências do pecado. Ruim é as consequências que vêm depois. Louvado seja o nome do Senhor. Ruim é o que acontece depois. O pecado, além de escravizar o homem, o pecado, muitos fazem porque acha bom pecar, pecar não é ruim. Quem foi que disse que pecar era ruim? Se fosse ruim, ninguém queria. Mas as consequências do pecado afasta o homem de Deus. Aquilo que é pecado afasta o homem de Deus, leva o homem à morte espiritual, leva ao homem à morte eterna e leva o homem ao inferno. Aí é onde vem as consequências do pecado, as terríveis consequências do pecado. Porque na hora que está pecando, tudo bem. Na hora que está fazendo a maldade, tudo bem. Não está sentindo nada no seu coração, na sua mente, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas depois vem as consequências. E as consequências são dolorosas, são sofredoras, são terríveis, afastam o homem de Deus. E aquilo que afasta o homem de Deus leva o homem ao inferno.
leva o homem a ter uma vida eterna depois da morte, longe de Deus. Se ele não confessar os seus pecados, as suas falhas, antes de morrer, se ele não aceitar Jesus antes de morrer, ele vai ter uma vida eterna, longe do seu Jesus, por causa das consequências do pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que jamais verá o céu de gozo. O homem, o pecado, o homem que está pecando, o homem que peca, jamais verá o céu de gozo. Jamais ele vai ter uma vida diante de Deus maravilhosa. Porque ele está pecando e continua gostando e não vê as consequências e não consegue perceber que aquilo está levando ele ao inferno, está levando ele à morte eterna e continua. E aí, quando morre sem Jesus Cristo, acabou. Não tem mais solução, não tem mais jeito, não deu tempo. Se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, pedir perdão a Jesus, aceitar Jesus como Salvador, para poder ter uma vida eterna diante de Deus. Aleluia! Essa é as consequências terríveis que o pecado leva ao homem. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, todos nós precisamos de um Salvador. É por isso que todos nós precisamos de um Salvador. Porque nós pecamos. Porque todos pecamos. Todos somos pecadores, reconheçamos isso. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, diz: quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos cometido pecados, estamos nos enganados, e não há verdade em vós. Se dissemos que nós não pecamos, somos mentirosos. Porque o pecado não é só matar, roubar, se prostituir. Tem várias coisas que levam o homem ao inferno. Sabe o que diz em Apocalipse, capítulo 21, e versículo 8? Diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicídios, aos fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e o que é a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, amados, nós, sendo pecador, estamos sob condenação. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz: tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Aleluia. Aí sim, se tem como resultado morrer no pecado, vamos ver lá em Romanos capítulo 6, 23, o que diz? Diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que teremos em união com Jesus Cristo. Aleluia! O nosso Salvador. Pecamos? Estamos ainda no mundo? Somos sujeitos a pecar? Por isso não podemos dizer nós não somos pecadores, porque já estamos mentindo. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Muitas vezes alguém diz assim: para deixar de beber, de fumar, não precisa ser crente, não precisa aceitar Jesus.
É claro que não precisa. Mas se você não fizer nada disso e ainda não aceitar Jesus como Salvador, não vai conseguir herdar a vida eterna. Porque a salvação vem através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como então escaparemos da condenação, dessa condenação eterna? Vamos ver Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz: sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo, se desprezamos uma salvação tão grande, que vem de Jesus Cristo? Se você desprezar, amado, esta salvação maravilhosa que vem de Jesus Cristo, como é que você vai obter a vida eterna? Como é que você vai conseguir a salvação, se a salvação não vem por nenhum outro a não ser por Jesus Cristo? Não pense, amados, que as obras que nós fazemos, as caridades, as boas ações, vai salvar alguém? Não. Sabe o que diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9? A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Aleluia! Em nossa união com Cristo Jesus, fazer boas obras é a nossa obrigação. Nós temos que fazer boas obras, é bíblico. Mas isso não quer dizer que vai nos salvar. Vai nos livrar da condenação eterna se nós não aceitarmos Jesus como Salvador. As obras, as boas obras, as caridades, o bem ao próximo, é obrigação nossa fazer isto. Como o bom samaritano fez, ajudou aquele homem que estava lá caído. É uma obrigação. É uma obrigação minha, é uma obrigação sua. É bíblico isso. Mas isso não quer dizer que a sua salvação está garantida através das suas obras e nem através das minhas obras. Aleluia. Amados, só Jesus, pelo sacrifício da cruz, pode nos salvar. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, a salvação pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro, aleluia, que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Você lembra daquela passagem que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós lá na cruz do Calvário? Pois foi Jesus Cristo que morreu por nós. É por isso que ele disse que não deu nem o outro. É Ele, é Jesus Cristo. É Ele a qual nós temos que aceitar, que confessar nossos pecados a Ele, para poder nós obter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Todos os méritos humanos são insuficientes. Lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz: todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Aleluia! Então não adianta nenhum mérito
Nada que nós possamos fazer para obter a salvação, para obter a vida eterna, a não ser nos segurar nos caminhos do Senhor, a não ser confessar Jesus como Salvador e seguir firme nos caminhos dele até a vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe por quê? Porque muitos querem, mas poucos querem obedecer a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Poucos querem obedecer a palavra do Senhor. Amados, nós somos salvos não é por os nossos méritos, não. É pela infinita misericórdia de Deus. Ele é muito, 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 muito maravilhoso. Muito misericordioso. A misericórdia dele não tem fim. E não é por obras ou por outras coisas que fizemos para merecer a salvação. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso não vem de mim e nem de você, mas vem de Deus. É um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Aleluia. É um presente dado por Deus para nós, que nem merecíamos. Mas Ele, por causa da sua misericórdia, que não tem fim, porque Ele é misericordioso para conosco, nos deu essa dádiva, esse presente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de ter direito à salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário. E eu quero neste momento agradecer juntamente com você essa misericórdia de Deus, que é tão grande por nós. Eu quero convidar você para orar dizendo: soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por o amor que o Senhor tem por nós, por a sua misericórdia. Obrigado, Pai, por este programa estar indo ao ar mais uma vez. Obrigado por a vida de cada ouvinte. Obrigado por essa mensagem maravilhosa a qual o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu também te agradeço, Pai, por a minha vida. Por a vida do meu filho, por a vida do meu esposo, por a vida dos meus familiares. Te agradeço, Pai, por esse momento maravilhoso, a qual o Senhor tem me concedido de estar aqui, sendo usada como canal de bênção para falar com o seu povo. Muito obrigado, Jesus, por tudo. E eu lhe agradeço por cada vida que está ouvindo esta mensagem nesse momento. E eu quero te pedir, se for possível, se for da sua vontade, me dá mais uma oportunidade, Pai, de evangelizar, de pregar para toda criatura através desse canal. E se o Senhor nos conceder, amanhã nós estaremos de volta com esse programa, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.